Olá! Bom, hoje estou aqui para fazer um dos melhores vídeos, eu acho, que é o momento que a gente tanto espera, né? O momento que os dias de luta passam a ser dias de glória, o dia que os humilhados são exaltados, o famigerado dia da aprovação. Eu vim aqui para falar com vocês sobre o momento a partir da aprovação e o meu primeiro mês lá em Botucatu, porque eu escolhi a Unesp, e falar como é que foi, Sério, gente, foi um dos melhores momentos. Então eu tô aqui pra compartilhar com vocês. Espero que seja um vídeo de ânimo pro pessoal que tá prestando vestibular, porque eu particularmente amava assistir esse tipo de vídeo, me deixava super animada. E também para aqueles que já foram aprovados, porque eu sei que quando a gente é aprovado, a gente fica buscando tudo sobre a faculdade que a gente passou. E que esse vídeo seja de ânimo pra vocês. Bom, eu comentei no último vídeo, vou deixar o link aqui em cima, falando que foi o vídeo que eu falei do cursinho e tal, que quando eu passei na USP e na Unesp. Primeiramente eu tinha passado na Unesp e no dia que eu estava indo para a Unesp, para Botucatu, né, que foi dia 15 de fevereiro de 2019, tava no carro, gente, foi muito engraçado, eu tava no carro lá, indo super animada, já tava saindo de São Paulo, e São Paulo, né, a cidade. E aí eu recebi umas mensagens tipo, parabéns pela aprovação, ai, parabéns. Eu fiquei tipo assim, acho que esses veteranos estão um pouquinho atrasados, porque eu já passei até umas 2 semanas, mas tudo bem. Eu, obrigada. Nananana. Fiquei conversando. E aí eu não tinha reparado que tava escrito USP em cima. Eu li tão correndo que eu tinha entendido que era Unesp. Aí depois quando eu vi, eu falei, meu Deus. Porque, gente, eu não tinha esperança alguma de um dia passar na USP. Eu estou falando sério. Era uma prova que eu não me identificava muito. E eu tinha passado... Na segunda fase, eu fiz e aí eu tinha ficado, tipo assim... De 8 vagas, eu tinha ficado em 11º lugar. E aí eu falei assim, gente... Você acha que vai rodar a lista na USP? Nem aqui, nem na China rodaria, né? Então, assim, eu ignorei, também passei na Unesp, tava extremamente feliz, então eu falei, só vamos pra Botucatu, né? E aí, quando eu recebi essa mensagem, eu fiquei assim, ó, gente, eu juro, eu fiquei em choque. Aí eu falei, pai, pelo amor de Deus, vamos parar, porque eu já não sabia nem o que fazer, porque eu não achei que eu fosse ter essa possibilidade de escolha, sabe? Eu só queria passar. Se fosse assim, lá no Acre, não digo pela qualidade da faculdade, digo pela distância, né? Porque de São Paulo até o Acre acho que é um pouquinho longe. Fosse qualquer faculdade, eu tava feliz. Aí a gente parou, voltamos pra casa. Aí eu fiquei, misericórdia, o que eu vou fazer agora? Eu fiquei muito em choque, gente, muito, muito, muito em choque. Aí, depois de umas horas, né, eu comecei a conversar com uma amiga minha, inclusive a Mari, que eu já comentei, né, vou fazer quase, né, o momento Mari no vídeo, né, que eu sempre comento. Conversei com ela, eu conversei com um médico que eu passo desde criança, né, porque quem é alérgico sabe, né, vive no médico, e aí eu passava sempre com ele, era, tipo, um amigo da família, e a gente conversou muito porque eu realmente não sabia o que escolher, né? Porque ambas as universidades são incríveis. Eu sabia que eu ia ter uma qualidade de ensino maravilhosa nas duas. USP e Botucatu e Bauru estão do lado, tipo assim, do lado. Então, assim, não tinha muita diferença na distância ou coisa do tipo. Então, eu fui conversando com eles e aí eu optei pela Unesp pelo fator de que na Unesp eu estaria na turma 57 e na USP Bauru eu estaria na turma 2. Eu acredito, né, tipo, se a USP fundou aquela faculdade teria qualidade, mas eu acredito pelo fato da tradição, tipo, já tá um pouco mais fundamentado, teria seria um benefício. E também pelo motivo da adaptação, por tantas outras coisas que a recepção, antes de eu chegar em Botucatu, eu já tinha recebido muito carinho, sabe, do pessoal. Então, eu acabei optando pra lá, pelo Unesp, e fui de novo, né? Peguei o carro e a gente foi, que a gente já tinha feito a reserva do hotel pra lá. E então, como eu comentei, eu fui pra lá dia 15 de 2 de 2019. E aí eu cheguei lá em Botucatu, era sábado, se eu não me engano. Sexta. Sexta-noite, eu acho que era. E aí ia ter vários eventos. E aí eu vou falar pra vocês como é que foi a sequência dos eventos, o que eu achei, o que você, se for bicho da Unesp, provavelmente vai passar. E é óbvio, né? É a minha visão de tudo. Como eu comentei, né, antes de eu chegar na Unesp, o pessoal, a recepção pelo Facebook, pelas redes sociais, é muito incrível.
Assim que eu passei, o pessoal começa a mandar mensagem, e é no Facebook, a gente é adicionado no grupo, né? E a gente faz a nossa apresentação lá. E fala 1 bilhão de coisas lá, e é muito legal porque já quebra o gelo, a gente já começa a conversar com os veteranos. E também, posteriormente, a gente fica sabendo que também é para a sondagem dos veteranos que querem adotar a gente. Mas, Bárbara, o que é a adoção? Você que for para a Unesp terá a incrível oportunidade de ser adotado. Eu não sabia disso, nem sabia que existia isso nas faculdades. E lá na Unesp eu conheci isso e eu tive a melhor experiência de adoção que eu poderia ter tido. O pessoal começa a te mandar um monte de mensagem, né? Tipo, parabenizando, conversando, vários de grupos de esportes e começa já a conversar realmente, é super legal, você já se sente parte disso, sabe? E aí o pessoal já começa a ver pelo seu estilo, pela sua apresentação, como que seria para você ser adotado, qual república ou casa tem mais a sua cara, né? Ou a casa que quer que o bicho tenha mais a cara dele, né? E aí o pessoal já começa a puxar assunto com você e te chamar para adoção. No caso, né, no começo tem muitas oportunidades. O pessoal tá tipo enfurecido para querer adotar, porque realmente é uma oportunidade muito, muito legal. Eu mesma, né, no meu segundo ano já tava, meu Deus, eu quero adotar. Eu quero muito adotar. Então, o pessoal vem conversar com vocês. E comigo, a Laís veio conversar comigo. Inclusive, gente, pessoal do YouTube, choquem-se, tá? As mães que adotaram a bloguete, famosíssima no YouTube, conhecida na Unesp, também me adotaram. Então, acho que isso é um negócio de família mesmo. Elas têm aquele... São olheiras, né? Elas veem as pessoas que têm potencial e vão lá e adotam. Mas então, e aí elas conversaram comigo, outras pessoas também conversaram comigo, mas pelo fato de elas terem falado comigo primeiro, e no começo, eu tipo falei, ah, sim, mas eu achei que era tipo, sabe, ai, vamos marcar. Não achei que fosse acontecer de verdade. Mas aconteceu. E aí eu acabei ficando com elas, né? Então, tipo, eu cheguei lá na sexta, no sábado eu fui conhecer elas, pra domingo já levar minhas coisas e ficar lá, né? Porque meus pais iam embora, porque a partir dessa semana já ia ter algumas atividades. Mas antes disso, no sábado e no domingo tiveram algumas recepções que eu vou falar um pouquinho pra vocês. As recepções foram do CAPS e da Atlética. CAPS é o centro acadêmico e a Atlética é a Axisa, né? E o caso do CAPS, que é do centro acadêmico, foi muito bacana. Tiveram várias atividades com os pais, então eu acho que isso deixa os pais mais tranquilos, sabe? Porque, né, tipo, você tá mudando de cidade e tal, e os pais ficam com medo e receosos, né? Então é super legal. Teve, inclusive, opção vegana no churrasco. Obrigada, Senhor. Obrigada àqueles que fizeram essa opção. Me senti muito incluída, fiquei muito feliz. E foi bem legal, assim. Aí é um pouco difícil, assim, no começo, porque, tipo, você não conhece ninguém. Mas, inclusive, na recepção do CAPS, foi onde eu conheci a Júlia, que o apelido dela é Lindóia. Inclusive, eu vou falar posteriormente os apelidos. E eu conheci ela lá e depois de um mês a gente tava morando juntos. A gente morou o primeiro ano juntas, né? Na faculdade. E na recepção da Atlética, eu comprei várias coisinhas na do CAPS também, né? A gente compra o kit bicho e compra moletom. Inclusive, esse moletom que eu comprei foi lá. E compra um monte de coisa, assim, né? Que a gente tá feliz e quer comprar blusinha, quer comprar uniforme, quer comprar tudo, né, gente? Fala assim, meu Deus, finalmente. E nessa recepção da Atlética, no domingo, a gente fez um tour pela faculdade, que foi muito legal, a gente conheceu tudo, assim, tipo, óbvio, você não lembra de nada já no outro dia, porque o campus da Unesp de Botucatu é gigantesco. E aí você conhece, tipo, a gente passou pelo Med Plaza, que a gente chama, né? Que é onde tem as aulas da Faculdade de Medicina, mais a partir do terceiro ano. A gente viu pela biblioteca, passou por N lugares, assim, pelo IB, né? Que é o Instituto de Biociências, que é onde a gente costuma ter as aulas dos primeiros anos. E foi, assim, bem, bem legal. Adorei. E também teve uma apresentação, a apresentação da bateria. E, nossa, gente, eu fiquei arrepiada. Porque, assim, não sei, parece que, tipo, nesse momento caiu um pouco a ficha, sabe?
Porque, nossa, gente, a bateria, toda vez que a bateria toca, eu fico emocionada, muito emocionada. E assim, foi muito legal, muito legal. E eles cantando as músicas da faculdade, tipo, a gente lá no prédio, sabe quando parece que você fala, meu, eu nem acredito que eu tô aqui, juro, foi bizarro, foi muito gostoso, assim. Até gravei uns videozinhos, vou tentar colocar aqui, não sei se o áudio vai estar muito bom, mas eu fiquei extremamente feliz, assim, juro. Foi um dos melhores dias da minha vida. Eu sou da Unesp, louco, 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 louco. Eu sou da Unesp, louco, 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 louco. Eu sou da Unesp, louco, 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 louco. Eu sou da Unesp, Domingo, se eu não me engano, tem a primeira festa, que é a festa do jacaré, festa... Gente, sou péssima com o nome, mas é uma festa que tem aí, que é tipo, os bichos que chegaram até aí. Bom, só pra explicar, né? A gente usa esse termo bicho, mas não é nada pejorativo, a gente não tem nenhum sentimento de superioridade na Unesp, pelo menos é o que eu posso falar, da minha vivência, então não quero que vocês pensem, né, do tipo assim, ai, veteranos, bichos, essas coisas. Inclusive, mais pra frente, né, vou comentar um pouquinho sobre essa questão de trote lá na Unesp. Voltando nessa festa. Aí tem essa festa, eu fui com as minhas mães, né, que no caso são 3 meninas, que foi a Laís, e o apelido dela é de Quero, que foi com a Yasmin, o apelido dela é a Inferninho, e foi com a Júlia, que o apelido dela é Soca. Soca mais alguma coisa, mas não preciso dizer por enquanto, né? E, assim, é uma festa não arrepa, a gente vai lá, conhece muita gente, mas, assim, é tanta gente, tanta gente. É muita pessoa, quase ninguém direito naquela festa. E, assim, você fica muito empolgado também, porque todo mundo quer conhecer os bichos. Inclusive, uma tradição lá, né? A gente vai fantasiado para essas festinhas no primeiro ano, para não pagar e também meio que para identificar que você é bicho, para facilitar para os veteranos irem conversar e tal. E assim, as nossas mães, as pessoas que nos adotam, colocam uma roupa aleatória na gente, mas é muito legal. Deu pra conhecer bastante gente. Lembro de todo mundo que eu conheci? Claramente não lembro, né? Mas é legal, assim, meio que você sente, tipo, nossa, meu Deus do céu, quanta gente que tem. E você não vê, né? Nem da estudante da faculdade, porque é muita gente. Resumindo, essa festa é muita gente. Você vai conhecer muitas pessoas, tanto da sua sala quanto as pessoas veteranas, assim. É bem legal. Eu não sou muito fã de festa, assim, então eu acabei não ficando até muito tarde, né? Agora eu vou falar um pouquinho dos apelidos, né? Como que funciona? O pessoal, os veteranos, eles dão apelidos pros bichos e isso é algo que você também pode escolher, se você quer ou se você não quer também. Tem alguns veteranos que realmente são, tipo, sempre dão apelidos e meio que tem uma hierarquia nessa questão, né? O apelido que fica é aquele que foi dado pelo veterano mais velho, tipo, se foi do 6º ano, tipo, se tem um apelido da pessoa do 4º ano e tem do 6º ano dá. Mas assim, você também pode escolher. Se você não quer ter apelido, você simplesmente não fala que você não tem apelido, assim, não tem nenhuma pressão do tipo. O pessoal mais da Atlética que é mais fã dos apelidos, uma coisa do tipo. Mas tem gente que hoje eu conheço que não tem um apelido dado pela faculdade e tá tudo bem, a pessoa não quis ter. E é isso, né? Meu apelido é Morri na faculdade. Por quê, né? Tem uma menina, uma veterana que atualmente ela tá no 6º ano, que é a Matei. E quando eu cheguei na faculdade, o pessoal viu uma semelhança entre eu e ela. E aí, como o apelido dela é Matei, o meu apelido ficou Morri. E ela é muito linda, então eu falei assim, tudo bem, pode me dar esse apelido. Bom, né, falando um pouquinho sobre a questão do trote que eu tinha comentado, né? Lá na Medicina Unesp tem uma política muito forte anti-trote. Então, assim, pela minha experiência e pela experiência das pessoas ao meu redor, que eu conversei, não vi qualquer pessoa passando por trote ou alguma coisa do tipo. Sim, não pode ser, nossa, 100% nunca acontece, porque eu não sei de todo mundo, mas pelo que eu vi, isso não acontece. Realmente é uma política muito forte, tanto pela instituição,
quanto pelo pessoal lá, realmente, sabe? O pessoal não. A gente não sente, tipo assim, é uma superioridade dos veteranos que qualquer oportunidade quer, sei lá, humilhar os bichos, alguma coisa do tipo. Isso não acontece. Então vocês podem ficar tranquilos, que eu sei que, né, tem aquele negócio tipo, nossa, faculdade de medicina. Eu sei que acontece também em outras faculdades, né, não dá pra falar por todas, mas pelo menos na Unesp isso não acontece, não aconteceu comigo e realmente o pessoal é super antitrote, algo que você pode ficar tranquilo. Sobre a adoção, continuando, né? Aí depois eu cheguei na casa das meninas e meio que ia começar realmente a vida lá em Botucatu, né? E eu fui muito bem recebida por elas. Hoje elas são as minhas amigas. E é muito bizarro isso da adoção, sabe? Porque você não espera que umas pessoas, tipo, aleatórias, que você nunca viu na vida, vão te receber na casa delas pra ficar o tempo que você precisar, até você arrumar apartamento, com quem que você quer, com quem você quer morar, com quem que você quer montar sua rap, assim. Juro, isso é muito incrível, muito incrível. E não são só raps que adotam, as pessoas são, tipo, pessoas mesmo, sabe? Tipo, mora na casa, aí a pessoa tá lá e ela quer adotar um bicho, ou ela quer adotar dois, assim. Isso é muito forte lá, muito incrível mesmo. É óbvio, não são todos os bichos que viram melhores amigos das pessoas que adotaram ela, porque né, são pessoas diferentes, às vezes não bate, assim. Mas a adoção pode ser uma experiência muito incrível. E o que eu posso dizer da minha é que foi perfeita. Eu amo muito as minhas mães, juro, foi um momento muito legal. Eu fiquei só um mês na casa delas, porque eu já consegui, depois de um mês, né, outro lugar pra morar, montar minha casinha lá com as minhas duas amigas. Mas assim, vira e mexe, a gente se vê, a gente marca uns almoços, a gente come juntas. Então, assim, é uma experiência que pra mim foi extremamente positiva. E eu acho que isso fez com que esse momento da adaptação fosse melhor, né? Porque você tá mudando de cidade, mudando de casa, mudando de vida. E então ter essas pessoas que você nem conhece, mas que estão lá pra te ajudar, facilita demais, assim. É incrível. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os treinos de bicho. O que são os treinos de bicho? Lá as equipes, né, de todos os esportes, elas fazem treinos para que os bichos vão lá conhecer e praticar um pouquinho do esporte. Eu acho, né, essa iniciativa super legal, porque, por exemplo, né, a maioria dos esportes, não sei vocês, mas eu não praticava quase nenhum, né? Mas porque a gente conhece de esporte, tipo atividade física, sei lá, corrida, caminhar, algum esporte ou outro, tipo um futebol, um vôlei, um basquete, mas nem sempre, nem tem muito contato. Eu, pelo menos, não tinha muito contato com o esporte até então. Então, eu me permiti em todos os treinos de bicho, assim, eu fui em praticamente todos os esportes, futsal, beisebol, vôlei, basquete, eu não fui em tênis de mesa, um monte de esporte, gente, não vou lembrar de tudo, mas assim, são muito legais, as equipes estão super abertas pra receber você. E assim, sem pressão, do tipo, né? Meu Deus, eu preciso saber do esporte pra ir no treino de bicho. Não, gente, não tem isso. É realmente pra você ir conhecer a equipe. E foi muito legal. Inclusive, a primeira equipe que eu escolhi, no caso, né? Eu fiquei por um tempo, foi o atletismo. Depois eu mudei de equipe, né? Spoilers de outros vídeos que eu vou fazer sobre o primeiro ano da faculdade, assim. Mas é muito legal, porque, por exemplo, eu nunca imaginei que eu fosse um dia dar, tipo assim, fazer atletismo, sabe? Sobre as minhas primeiras impressões da cidade, né? Eu sou de São Paulo, que é uma cidade um pouquinho grande, né? E aí eu mudei pra Botucatu, eu fiquei assim, porque é pequenininha essa cidade. Mas assim, eu acho que pra questão universitária é uma cidade muito boa. Só uma coisa que me incomoda, né, é que, tipo assim, as coisas fecham muito cedo lá, né? Do tipo assim, 6 horas da tarde já tá com as coisas fechando, 7 horas já não tem mais aberto, as coisas já ficam assim. Exceto o mercado e farmácia, né? Mas assim, o bom de não ser uma cidade grande é que eu acho que facilita muito o deslocamento, né? Nesse primeiro ano. E durante a faculdade toda, no geral, por exemplo, né, aqui em São Paulo, deslocamento aqui é um negócio difícil, né? Então, assim, você leva 2 horas pra ir pra qualquer lugar. Lá já é muito mais fácil. Só um ponto negativo que eu tenho na cidade é que realmente o transporte público lá não é, tipo, um dos pontos mais fortes. Existe, tem. Só que, por exemplo, o ônibus às vezes passa de 30 em 30 minutos, 1 em 1 hora. A maioria dos ônibus que eu vejo, assim, passa de 1 em 1 hora. Então, assim, perdeu, já sabe, né? Mas tem Uber, me falaram inclusive que tem Uber há pouco tempo, acho que tinha chegado o Uber um ano antes de eu entrar na faculdade. Então, dá pra se virar, assim, né? Mas eu gosto muito da cidade. No primeiro ano eu conheci muitas coisas de lá, fiz muitos rolês na natureza. Vou falar um pouquinho depois em outros vídeos, mas é uma cidade muito, muito incrível, maravilhosa. Bom, eu vou falar de um rolê que tem que é muito, muito, muito legal.
Como eu falei, eu não sou muito fã de festa, mas esse rolê é muito legal mesmo, que é a festa chamada Grande Família. No primeiro ano você não paga pra entrar nessa festa, e é uma festa que, tipo assim, meio que você conhece todos os bichos, diferente daquela primeira festa, né, da festa do jacaré, essa festa já é uma festa um pouco maior, assim, tipo, é num espaço maior, tem, tipo, uma festa durante o dia, então ela dura mais tempo, tem apresentação de música. No meu teve aqueles cotonetes gigantes que você fica no bagulho inflável, fica batendo nos outros, sabe? Tipo, é uma festa muito legal. Foi no complexo da Atlética, então tinha piscina. Nossa, gente, foi super legal. Me diverti muito, fiquei muitas horas lá, né? Porque como a festa é de dia, comi, conheci muitas pessoas, teve uma variedade muito grande de música, então você consegue dançar, conversar. Então, tipo assim, é um rolê muito legal para conhecer bastante gente, para você conhecer principalmente o pessoal da sua sala, né? Porque você vai estudar com essas pessoas 6 anos, então você precisa conhecer. Então, assim, é um rolê muito incrível. E principalmente, né, porque é meio que esse encontro oficial, também tem, tipo assim, uma festa organizada pelo sexto ano. Eles são super receptivos para conhecer os calouros. Então, assim, é muito bacana. Tive uma experiência muito boa com esse rolê. E tem outra festa que se chama Batizado. Esse batizado até é meio que para batizar o seu nome e seu apelido que você ganhou da faculdade. Mas, como já comentado, não sou muito fã de festa. Então eu falei assim, ai, já deu minha cota de festa. Não vou estar indo nessa festa, não. Fiquei com preguiça e não fui. Ai, gente, sinceramente não me arrependo. Não tava muito afim de ir. E é isso, não tenho muito o que falar dessa festa porque eu não fui. Falar um pouquinho sobre as aulas, né? No começo são muitas, infinitas palestras. Toda aula é uma palestra e apresentação. Eu entendo, né? Porque, tipo, é um curso grande e o pessoal vai apresentar e ai, toda hora, assim. Primeira palestra que você vai, você fica tipo, nossa, vamos lá, primeira aula da faculdade, primeira palestra. Na quinta palestra já tá assim, ó. Na 10ª palestra já tá, meu Deus. Esse negócio não vai acabar nunca. Mas depois sente falta das palestras, né? Porque aí vem as aulas e fica, ai meu Deus, eu queria tanto uma palestrinha, sabe? Mas assim, o primeiro módulo que a gente tem na faculdade é o chamado A Célula, né? Que é uma introdução a esses aspectos um pouco mais aprofundados sobre a célula. A gente tem bioquímica, biologia celular, um pouco de biofísica, genética. Eu vou falar um pouquinho melhor em outro vídeo sobre o currículo novo. Para quem não sabe, a Unesp reformulou o currículo, então tiveram várias mudanças e eu vou falar um pouquinho melhor em outro vídeo, porque preciso de mais tempo, né? E também eu falo de mais vídeo, com certeza vai ficar grande, né? Mas assim, eu senti um pouquinho de dificuldade de adaptação, porque a faculdade é outro nível de estudo, tipo, é um pouco diferente. Como eu comentei no vídeo do cursinho, eu não sou uma pessoa muito de ficar lendo, assim, muito, então para eu me adaptar a esse estilo de estudo, né? Porque querendo ou não, você tem que ler os livros, assim. E são livros super extensos, super detalhados. Então no começo, gente, nossa, difícil, mas deu tudo certo. É isso que importa. Falando um pouquinho agora sobre outra recepção que eu tive, foi o Café dos Bichos, que é um café, um rolê organizado pela ABU, para quem não conhece, a Aliança Bíblica Universitária, que tem lá em Botucatu. E é um rolê muito legal para você conhecer, comer, para conversar com o pessoal, tipo, que é da ABU, né? Você conhece muita gente também. Eu, no caso, sou cristã, então eu comentei isso na minha apresentação no Facebook e o pessoal da ABU já veio falar comigo. Eles foram super simpáticos, inclusive frequentei a ABU, né? Vou na ABU e foi outra família que eu formei lá, né? Tipo assim, acho que na faculdade a gente forma várias famílias, seja no esporte, na ABU, na própria sala, em vários aspectos, assim. E eles me receberam super bem. Então, tipo assim, você também conhece várias pessoas. Eu acho que o bom da BU é que você conhece muitas pessoas de outros cursos, sabe? Porque, querendo ou não, como a medicina é um curso muito grande, tipo, tem muitas pessoas, a maioria dos rolês que tem, tipo, a Atlética é da medicina, Centro Acadêmico da medicina, então você meio que fica restrito ao pessoal da medicina. Mas na ABU tem muitas pessoas de outros cursos que tem lá na Botucatu, né? Que é veterinária, biologia, zootecnia, nutrição, tem biofísica também. Então foi muito bom conhecer eles e poder saber que tinha a ABU lá. Resumindo, esse filme de 3 horas e meia, né? Deu falando.
Bom, o que eu achei? Como é que foi? Eu acredito que a minha adaptação foi até fácil, assim. Tem muitas pessoas que passam por dificuldades nesse começo, né? Porque é um momento mais difícil, você tá saindo de perto da sua família, sai pra uma cidade que você muitas vezes não conhece, muito provavelmente sem conhecer outras pessoas, né? Mas pra mim foi, sinceramente, um dos melhores momentos, se não o melhor momento da faculdade. Acredito que quando eu tiver meu CRM vai ser o melhor momento. Mas assim, esse primeiro ano, especialmente esse primeiro mês de adaptação, é sensacional. Juro, gente, é incrível, incrível. Você conhece muitas pessoas, você conhece, tipo, a sua faculdade que vai virar sua casa, sabe? Que você vai passar 6 anos lá estudando. E você conhece pessoas que realmente você faz a sua família lá, né? Então, assim, foi um momento sensacional. É meio que, tipo assim, demorou pra cair minha ficha, inclusive, sabe? Porque eu ficava, mano, eu tô vivendo um sonho, assim. Tem as dificuldades da faculdade, isso é óbvio, né? Mas era um curso que eu queria muito. É uma faculdade que é maravilhosa, sério, assim. Tanto em vários aspectos, é uma faculdade incrível. E as pessoas, assim, eu acho que essa adoção que o pessoal faz, tipo, toda a faculdade, sabe? Essa apresentação, essa recepção que eles fazem é tão maravilhosa que faz a gente se sentir muito em casa, sabe? Ajuda muito. Então, assim, deu um mês eu já ficava, tipo, gente, eu amo a Unesp. Unesp, você é tudo pra mim. Juro, gente, foi sensacional. Bom, gente, esse foi o vídeo, né? Falei demais, como sempre, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, foi a minha visão do que aconteceu, mas pra mim a minha experiência foi sensacional. E eu acredito que se você passou na Unesp, você é uma pessoa muito, muito sortuda mesmo. As pessoas, a faculdade é realmente sensacional, tudo lá, sabe? Então eu espero que também sua adaptação, independente se também não for na Unesp, ela seja muito boa que você possa conhecer pessoas maravilhosas, porque é o início de uma fase que vai mudar a nossa vida, né? Seja profissional, seja em todos os outros aspectos, assim. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, né? Comenta aqui embaixo alguma coisa, se você gostou, como é que é isso na faculdade de vocês, se na faculdade que você vai passar tem esses mesmos eventos, e se você passou, quais são as suas expectativas para lá. Vou estar aqui de olho nos comentários para responder e conversar um pouquinho com vocês. E também, se você passou no Unesp, sinta-se à vontade de vir falar comigo. Não sei se você percebeu, eu gosto muito de conversar. Então, eu estaria à disposição para conversar. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!